Olá, eu sou Paulo Ávila, sou professor do Departamento de Letras da Universidade Estadual da Paraíba e vou apresentar a pesquisa que eu realizei no mestrado em Linguística pelo Programa de Pós-Graduação em Linguística da UFPB, sob a orientação da professora doutora Mariane Cavalcante. O título da dissertação é Dialogia Mãe-Bebê, a emergência do envelope multimodal em contextos de atenção conjunta. A dissertação foi defendida em 2010. Então, nós falamos sobre o avanço das pesquisas em aquisição de linguagem, que antes eram muito pautadas apenas nas estruturas da fala dirigida à criança, por exemplo, e nas estruturas que a criança produzia, né, como input e output, e também mostramos o alinhamento com outras áreas de conhecimento que trabalham com a linguagem, como a fonoaudiologia, a educação, comunicação social. Falamos sobre o processo histórico dos estudos acerca da fala infantil e do papel materno na interação. Trazemos também o estudo sobre os gestos, que foram tomados como secundários ou como acessórios da língua por muito tempo, embora fossem vistos como linguagem, mas sempre utilizados para dar sustentação à fala. E trazemos o foco maior, que é a multimodalidade do nosso trabalho. No entanto, também vamos mostrar que a multimodalidade, por muito tempo, teve somente foco no texto escrito e imagético. Alguns estudos mais clássicos que nós trazemos aqui são baseados nos trabalhos de Snow, de Norop e de Barré, também nos estudos da análise da conversação, da comunicação social, e vamos mostrar que, por muito tempo, a tríade do que eram os elementos linguísticos, paralinguísticos e extralinguísticos, no nosso trabalho, a gente fala sobre multimodalidade, ou seja, nós não separamos por essa hierarquia do que seria elemento linguístico, o que seria um elemento prosódico, por exemplo, e o que seria um elemento gestual. Para nós, todos eles estão sendo produzidos como língua, como multimodalidade. Para falar sobre multimodalidade, já trazemos alguns estudos, como Leiger e Beck, falando sobre a qualidade da voz e dos gestos, ou seja, eles vão mostrar como é que essa produção da voz e dos gestos, né, como essa qualidade da voz e dos gestos trabalham conjuntamente, simultaneamente. Ligisti também vai falar do papel da visão e da audição. Shisu e Good Middle, que vão falar de gestos e fala. Nosso objetivo na dissertação foi acompanhar a emergência da língua enquanto instância multimodal em contexto de atenção conjunta. Trabalhamos com a perspectiva do envelope multimodal, vou falar para vocês o que é, né? E o nosso corpus é constituído por 2 díades mãe-bebê na faixa dos 7 a 17 meses. Os aspectos metodológicos de pesquisa foi desenvolvida no LAF, que é o Laboratório de Aquisição da Fala e da Escrita, que é coordenado pela professora Evangelina Faria e pela professora Maria Cavalcante. O corpus foi constituído por cerca de 10 sessões de cada díade MBB, que são 2 díades aqui no trabalho, dos 7 aos 17 meses. É um estudo longitudinal, a gente precisava ver como é que funcionava a multimodalidade ao longo do tempo, e trabalhamos com a perspectiva do envelope multimodal, que seria o encapsulamento ou o envelopamento de multimodos, de vários modos de linguagem ocorrendo simultaneamente, ocupando a mesma matriz cognitiva de produção. Ou seja, nós não trabalhamos com perspectiva estanque, nem separada, nem fragmentada dos modos de linguagem, mas como língua percorrendo todos esses, perpassada por todos esses elementos em produção. E as transcrições são de cunho ortográfico. No capítulo 1, a construção de uma proposta dialógica multimodal de língua, trazemos Bakhtin e Farabi para falar sobre língua, dialogia e interação. Neste capítulo, outros tópicos, subtópicos vão sendo abertos, né, como por uma proposta multimodal de língua, e aí nós fazemos uma revisitação da antropologia, como textos de Flora Davis, que vão falar sobre o funcionamento dos gestos em etnias, como a dos índios Kootenai, espaço e distância entre os interlocutores, influência dos gestos na comunicação, a face e a comunicação humana, o comportamento visual, e, por fim, no último tópico do capítulo 1, a gente fala sobre a língua enquanto instância multimodal. O que significaria isso? Todos esses outros tópicos estão falando sobre modos de linguagem,
fragmentado, né? Quando nós interagimos com a relação da proxêmica, que é o espaço da distância, a influência dos gestos, e aí falamos sobre vários estudos de vários autores de vários países, também sobre a face humana, com estudos clássicos de Ekman e Friesen, por exemplo, o comportamento visual também de Ekman e Friesen, da antropologia, né? Mas esses estudos não trazem a perspectiva da multimodalidade. E aí nós nos baseamos em David McNeil e Adam Kendall, desde a década de 80 nos Estados Unidos, vem sinalizando a ideia de que a língua ocupa a mesma matriz de produção. Ou seja, esses modos todos de linguagem, de funcionamento na interação face a face, eles são língua, eles ocupam a mesma linha de produção cognitiva e neurológica. No capítulo 2, a atenção conjunta como locus privilegiado para observar o envelope multimodal, nós nos baseamos principalmente nos textos de Tomazello, que vão falar sobre as relações diáticas e triádicas dessas crianças, e aí, para falar sobre língua enquanto instância multimodal e envelope multimodal, nós observamos as cenas que ocorrem de engajamento conjunto do bebê com suas mães. Aqui tem uma clássica ilustração de Tomazello, falando sobre os tipos de atenção, né, baseados nos direcionamentos de olhar. Na dissertação, nós criamos triângulo como uma ilustração para falar sobre a relação triádica. Também trazemos ilustrações do funcionamento cerebral da atenção conjunta, baseado nos textos de Tomazello e colaboradores. E as nossas análises e discussões são qualitativas das duas díades, né? Nós trazemos direcionamento de olhar, de gestos e as produções vocais, tanto das mães, dessas díades, quanto dos bebês, porque nós estamos falando sobre dialogia, sobre interação, sobre constituição, né, desses sujeitos diante da língua enquanto multimodalidade. Aqui eu trago rapidamente a quantificação dos olhares da criança da díade B, a quantificação dos olhares da mãe da díade B, em todas as sessões, porque o estudo é longitudinal, quantificação dos gestos da criança da díade B e dos gestos da mãe da díade B. E aqui eu trago uma ilustração do que é o envelope multimodal. Vocês veem que ele é dividido por colunas. A primeira coluna nós temos os planos de composição, são os momentos em que o olhar, os gestos e a produção vocal emergem, né? E aí, embora eles estejam destacados fragmentadamente aí, nas outras colunas a gente percebe que eles funcionam no mesmo momento. Os tempos de produção estão destacados aí, tanto para as produções de língua materna quanto as produções de língua do bebê, tanto no que se refere aos tipos de olhar quanto de gestos e a produção vocal também. Aqui é o envelope multimodal da mesma díade, só que agora com 17 meses. Nós temos aqui um envelope multimodal da díade C com 7 meses e um envelope multimodal da díade C com 17 meses, também seguindo essa mesma lógica de produção, ocupando a mesma matriz cognitiva. E algumas considerações, né? A dissertação surge como inquietação, por perceber que não havia um trabalho sobre multimodalidade da linguagem do bebê em sua relação com a mãe, né? Por muito tempo, a gestualidade humana, embora já fosse estudada em algumas áreas científicas, essa gestualidade foi tomada como secundária ou como acessória, sendo utilizada apenas para dar sustentação à fala nas interações de adultos. Nós assumimos, então, uma postura de língua como uma instância multimodal e nos distanciamos da tríade de fragmentação do que são os estudos linguísticos, paralinguísticos e extralinguísticos. Para nós, tanto o que ocupa a matriz da prosódia ou das entonações, né, do ritmo, e o que ocupa a produção dos gestos e do corpo, de uma maneira geral, é uma instância linguística para a gente, né? Tudo isso sendo desenvolvido nas cenas de engajamento desses sujeitos, que são as cenas de atenção conjunta, e então no envelope multimodal a gente traz os três modos de linguagem ocupando essa mesma matriz.
A dissertação se tornou bastante produtiva, né, como trabalho lá do laboratório, e nós podemos encontrar alguns artigos em periódicos, como na revista Investigações, na revista Signótica também, na revista BLCV, como capítulo do livro Simas em Aquisição da Linguagem também, não é? Fazendo uma revisitação do que nós trazemos como contínuo gestual de Kendall, que também está sendo abordado na dissertação. E, por fim, em 2018, foi lançado o livro O Estudo do Envelope Multimodal como uma contribuição para a aquisição da linguagem, né, por termos percebido que foi uma pesquisa de grande importância para o laboratório, para a evolução da área da aquisição da linguagem, para os pesquisadores em formação também. E aqui eu trago a dissertação revisitada e atualizada com outras informações, com outras fundamentações também, portanto, resultante neste produto. Aqui estão as referências utilizadas na pesquisa da dissertação e agradeço a atenção.